para os seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas, todos nós. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um capítulo da Bíblia riquíssimo em informação. O capítulo de número 4 do Evangelho que João escreveu é a continuação de uma lista de mensagens que Jesus está pregando. Se você for reparar, a primeira mensagem que Jesus prega, basicamente dessa lista, é aquela que nós vemos Jesus comunicando a Nicodemos a respeito do novo nascimento. Aqui no capítulo 4, Jesus inicia uma pregação para uma mulher em particular, e o tema dessa mensagem, facilmente nós poderíamos colocar como a água da vida, Então Jesus fala sobre temas importantes, como foi estudado domingo passado, sobre o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Hoje nós estudaremos sobre este encontro que Jesus teve com esta mulher. E para melhor nos encaminharmos nesse estudo, nós temos aqui, como de praxe, nosso guia, na nossa revista, um mapa de como será basicamente o nosso estudo. Como é de costume, como é de praxe, falaremos desse capítulo em pelo menos 3 tópicos. O primeiro, falaremos sobre as estratégias de Jesus. O segundo, falaremos a respeito da salvação sem fronteiras. E por último, falaremos a respeito do impacto evangelístico ou do impacto missionário que ocorreu após este encontro que Jesus teve com esta mulher. É importante, para iniciarmos, dizer que Jesus está conversando com uma mulher até então anônima. Nós não sabemos muitas informações sobre esta mulher. O que sabemos sobre essa mulher? Sabemos que esta mulher, ela é chamada de mulher samaritana. Logicamente, esse não é o nome dela. Ela é tão anônima que a Bíblia não fala o nome da mesma. A Bíblia fala que ela era uma mulher samaritana, ou seja, é mais uma mulher natural de Samaria, da região dos samaritanos, ou seja, é anônima. E para esta mulher anônima, Jesus fez questão de revelar uma das principais mensagens do Evangelho, que é a mensagem que fala-nos sobre a eternidade. Nós vemos aqui, nesse diálogo que Jesus tem com esta mulher, algumas estratégias evangelísticas que Jesus usa para alcançar esta mulher com a pregação do Evangelho. E as estratégias que Jesus usa aqui no diálogo com esta mulher são pelo menos 3. A primeira estratégia, Jesus usa a estratégia de despertar a curiosidade desta mulher. A outra estratégia é de despertar nela a necessidade de sua alma. E por fim, Jesus desperta nessa mulher uma fé verdadeira. Então essas são as estratégias evangelísticas que Jesus usa nesse texto, no diálogo que ele está tendo com esta mulher. E é importante dizer que quando Jesus inicia esse diálogo, Jesus faz questão de falar com esta mulher e dizer: olha, dai-me de beber. E esse pedido de Jesus, no tanto, é curioso, porque a mulher olhou para Jesus e observou que Jesus era um viajante, não um simples viajante. A indumentária de Jesus, a fala de Jesus o acusava da sua nacionalidade. Jesus era um judeu.
E esta mulher bem observou isso, quando disse: como tu, sendo um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, que te dê de beber? Então, ela observa que Jesus é um judeu, e a partir de então, Jesus começa em seu diálogo com ela a despertar a curiosidade nela, quando diz no verso de número 10 do capítulo 4, que diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja só, essas palavras de Jesus despertaram nessa mulher uma curiosidade a respeito de quem é essa pessoa que está dizendo que daria água viva. É interessante que o texto sagrado nos informa que Jesus, ele está se movimentando, está saindo da Judeia e indo para a Galileia. Essa informação é importante porque ela situa Jesus na história, especialmente em lugares geográficos, né? João também, como Lucas, faz questão de, em certos momentos, situar Jesus na história, marcar Jesus na história, em espaços físicos, geográficos. É exatamente isso que João está fazendo aqui nessa narrativa. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele abrangeu, pelo menos, alguns espaços geográficos, como, por exemplo, Judeia, Galileia, Cesareia de Filipe, Cesareia de Herodes Antipas, Decápolis e algumas regiões de Tiro e Sidom. Também a fama de Jesus chegou ali. Então, os evangelistas fazem questão de situar Jesus em espaços geográficos para mostrar que a história deles é baseada em fatos, não em fábulas, e isso é importante. E João está fazendo exatamente isso, situando Jesus em um espaço geográfico. Jesus está em viagem, está saindo da Judeia e se movimentando para a Galileia. E João diz: e era necessário passar pela Samaria. E é interessante essa informação, por quê? Porque quando nós voltamos na cultura judaica, especialmente nesse contexto em que Jesus viveu, nós sabemos que todo judeu, quando se movimentava da Judeia para a Galileia, ou da Galileia para a Judeia, eles faziam questão de ir por uma rota mais longa, para evitar passar pelo meio da Samaria, porque eles costumavam a entender que passando pela Samaria eles poderiam ser considerados ritualmente impuros. Então eles faziam questão de fazer uma rota maior para que não passasse pela Samaria. Essa rota maior é chamada da rota da Cisjordânia, especialmente ali havia um amontoado de pessoas, de nações que eram consideradas gentílicas, mas os judeus preferiam pegar essa rota, porque passar por território samaritano era para eles algo ritualmente impuro. Só que Jesus prefere ir mesmo pela rota mais curta, passar pelo meio da Samaria, e João ainda acrescenta: era necessário passar pela Samaria, Ou seja, Jesus tinha algo em mente. Jesus não passou pela Samaria simplesmente por passar. Jesus queria alcançar uma certa mulher. Jesus sabia da necessidade dos samaritanos, e a pessoa que ele usaria era uma mulher para alcançar os samaritanos com a verdade do Evangelho. Então isso acontece. Jesus passa pela Samaria, esquece toda essa picuinha ritualística que os judeus tinham com o samaritano, e faz questão de passar pelo meio da Samaria, mostrando que o lugar onde Jesus está cerimonialmente se torna purificado, santificado, porque onde Jesus está, mudanças acontecem. Então para Jesus pouco importa se vai passar pela Cisjordânia, se vai passar pelo meio da Samaria, onde ele está, naturalmente coisas extraordinárias acontecem. Então nós vemos aqui que Jesus está situado na história.
Então ela identifica que Jesus é um judeu, Jesus está fazendo um caminho longo, um percurso longo. Ele chega por volta do meio-dia para à beira de uma fonte que é conhecida, que é identificada no texto, que é marcada no texto como a fonte de Jacó. Ele, cansado da viagem, essa informação é interessante, porque apesar de João, no capítulo de número 1, nos mostrar Jesus como verbo de Deus, como uma pessoa divina, João também nos apresenta Jesus como uma pessoa terrena, humana, e ele faz questão isso de marcar no texto, quando fala que Jesus, cansado da viagem, teve sede e teve fome. Mandou os seus discípulos irem até a cidade, comprar alimento, sentou-se à beira da fonte de Jacó e começou a conversar com uma certa mulher, e ali Jesus inicia um dos mais belos diálogos e pregações do evangelho que João escreveu. E aguçando a necessidade desta mulher, ela olha para Jesus, observa que ele é um viajante, que ele não tem instrumentos para tirar água, e Jesus disse que daria água a essa mulher. Ela replica dizendo: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. De onde, pois, tu teria água viva para nos dar? Ou seja, ela está curiosa com a fala de Jesus. Ele disse que daria uma água melhor, uma água viva, e ela diz: olha, o poço é fundo, tu não tens instrumento algum para tirar essa água, então onde é que tu tens essa água viva? Aí Jesus diz: ó, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te pede, dai-me de beber, tu me pediria e eu te daria água viva. Ou seja, essa mulher, assim como Nicodemos, não está entendendo a fala de Jesus, e ela fica curiosa exatamente por causa disso, e ela continua dizendo: olha, Senhor, porventura tu és maior do que Jacó, o nosso pai? Ele criou, ele fundou, ele cavou essa fonte, ele bebeu, seus filhos beberam, seu gado bebeu, sua descendência beberam. Onde é que tu podes dar uma água melhor do que essa? Ou seja, esta mulher está conversando com Jesus a respeito de um fator histórico, em relação à construção, ou em relação à história daquela fonte. Quem deu aquela fonte foi Jacó. Aquela fonte, segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, diz que tinha aproximadamente 30 metros ou 32 metros de profundidade. Então Jesus não tinha água realmente física para dar. Então ela diz: que água é essa? Que fonte é essa? Que água viva é essa? Jacó nos deu uma água que está durando aí quase 2000 anos de história. Tem essa fonte, nós estamos bebendo, a descendência dele está bebendo. E onde é que tu tens uma água? Ou seja, será que tu podes nos dar uma fonte melhor do que Jacó? Essa fonte aqui que Jacó nos deu para nós é eterna. E Jesus diz: é exatamente isso. Eu posso dar a você uma fonte, uma água melhor do que Jacó deu, porque essa água, essa fonte um dia pode esgotar, pode acabar, mas a água que eu dou, ela inicia em teu coração e vai jorrando para a eternidade. Em outras palavras, a água que eu te dou, ela vai te levar para a eternidade. Então a obra que eu tenho é sim maior do que Jacó fez e realizou. Isso é importante, porque esta curiosidade da mulher é despertada a partir disso. E agora Jesus ele fala desperta a necessidade dela. Quando ela entende que Jesus é maior do que Jacó, ela diz: Senhor, dai-me de beber desta água, para que eu nunca mais volte aqui e tenha sede novamente. E Jesus diz: olha, vai e chama o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: olha, dissertes bem, não tenho marido, porque tu já tivestes tantos maridos, e aquele que tu tem agora não é teu. Aí ela olha para Jesus e diz: olha, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Irmãos, isso aqui é tão impactante. Por quê? Porque Jesus, no início do diálogo, ele não toca em questões da necessidade da mulher, necessariamente.
ele faz questão do início de diálogo mostrar quem ele é. Quem ele é? Uma fonte, uma água que jorra para a eternidade. E é exatamente assim que nós podemos e temos sucesso na pregação do Evangelho. Quando falamos para o pecador quem Jesus é. A pregação do Evangelho é exatamente isso: mostrar para o pecador quem é Jesus de fato. Porque mostrando para o pecador quem é Jesus de fato, o pecador fará uma alta análise e verá quem ele é e quais são as suas necessidades. Jesus diz: olha, vai, chama teu marido. E ela abriu o jogo e disse: olha, Jesus, eu não tenho marido, eu tenho uma vida amorosa complicada, já tive tantos maridos e agora eu estou aí num relacionamento complicado. Jesus disse: dissertes bem. Ou seja, em outras palavras, tu já estás se convertendo, porque uma das coisas que um convertido faz é compactuar com a verdade. Tu já estás dizendo que tu não tens marido. A pregação do Evangelho já estava fazendo efeito, e ela está dizendo: eu quero beber desta água. Jesus diz: tu quer beber, mas tu não vai beber sozinha, chama mais alguém, chama o teu marido, porque ele também tem necessidade de beber desta água. Isso aqui é fantástico, irmãos. E eu quero bater bem forte nessa tecla, que a pregação do Evangelho, ela precisa ser pautada na pessoa de Jesus Cristo. Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Porque hoje, em muitos lugares, não se tem sucesso na pregação do Evangelho, porque os homens preferem falar mais de suas conquistas, mais de seus títulos, mais de suas capacidades. Os homens, os pregadores, em muitos lugares preferem mais se exibir com frase de efeito, com uma retórica impecável, do que necessariamente apresentar Cristo, a água da vida, para o pecador. E é por isso que nós estamos vivendo em muitos lugares um certo fracasso na pregação do Evangelho. Porque não estamos, melhor dizendo, apresentando Cristo como Ele deve ser apresentado. Jesus, de primeiro, foge de toda a picuinha que existe ali entre judeu e samaritano. E Ele vai ser bem objetivo. Ele diz: eu sou a fonte de água viva. Ela diz: eu quero beber. Aí Jesus diz: olha, vai, chama teu marido. Ou seja, ela está dizendo: eu tenho necessidade, eu sei quem tu és. E eu sei que tu és profeta, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és aquele que a palavra profetiza, que os profetas falaram, que a lei falava. Eu sei que tu és profeta. E é interessante essa informação quando ela diz: eu sei que tu és profeta, porque culturalmente, teologicamente, na mente do samaritano, o Messias seria um profeta maior do que Moisés. Para os samaritanos não houve outro profeta maior do que Moisés. E agora Cristo diz: eu sou a fonte. Ela diz: eu vejo que de fato tu és profeta. Ou seja, tu és profeta do calibre de Moisés, maior do que Moisés. Tu és o Messias, o único que pode sanar a minha necessidade espiritual. Oh, aleluia. Então Jesus desperta a necessidade. Primeiro, Jesus desperta a curiosidade. Segundo, Jesus desperta a necessidade para, por fim, despertar a fé. Para, por fim, despertar a fé. E é interessante, porque o texto sagrado nos informa que ela faz exatamente isso quando reconhece a pessoa de Jesus. É interessante que quando você volta para o capítulo 1, a respeito do testemunho de João, perguntaram para João: tu és a luz? Ele diz: não, eu não sou a luz. Perguntaram para João: tu és o profeta? E João diz: não, eu não sou profeta. Quem tu és? Eu sou amigo do noivo.
mas eu não sou a luz, eu não sou o caminho, eu não sou o pão, eu não sou a porta, eu não sou o profeta. Ou seja, eu não sou o Messias. Mas a fé dessa mulher é tão verdadeira que ela diz: tu és o profeta. Aleluia. Ela está enxergando em Jesus todas as qualidades divinas que mostravam que Jesus era de fato o Messias. Para os judeus, o Messias. Para o samaritano, como falei há pouco, a teologia dizia que o Messias seria o profeta, maior do que Moisés. E ela diz: tu és o profeta, tu és um profeta, tu és alguém de Deus, tu és o próprio Deus, tu és um ser divino, tu és Cristo. Ou seja, é uma fé verdadeira, suficiente para salvar o vil pecador. E sabe o que é importante na leitura de João? É que João, ele faz questão de mostrar esse lado de Jesus, o divino. Mais à frente, nos estudos do Evangelho de João, nós veremos como João identifica Jesus como pessoa divina. Primeiro ele diz que Jesus é o Verbo. Depois ele mostra Jesus como aquele que pode propiciar o novo nascimento. Agora ele mostra Jesus como a fonte da água viva. Mais à frente ele mostrará Jesus como a luz do mundo. Mais à frente como o pão da vida. Mais à frente como a porta das ovelhas. Mais à frente como o bom pastor. Ele vai mostrando Jesus e as suas características divinas. Agora também ele mostra Jesus na boca da mulher samaritana como o profeta. E é interessante isso aqui, porque a fé genuína, ela consiste exatamente isso: conceber a ideia de que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, e isto é uma fé genuína. E é exatamente isso que ela está tendo aqui. Ela está tendo essa fé genuína. Mas é interessante que agora a salvação que Jesus está dando a esta mulher rompe barreiras. Nós vimos agora as estratégias de Jesus. Despertou curiosidade, despertou a necessidade e despertou uma fé verdadeira. Agora, essa pregação de Jesus, ela quebra barreiras, ela extrapola as fronteiras, ela vai além de todos os limites que estavam postos ali naquele contexto histórico. Nós vemos que na conversa que Jesus tem com esta mulher, as barreiras que são quebradas são basicamente estas: barreira racial, barreira religiosa e barreira cultural, barreira cerimonial. Nós vemos aqui nessa conversa com Jesus que essas barreiras são quebradas. Primeiro, a barreira racial. João diz no texto, se você puder abrir a sua Bíblia, você vê que no verso de número 9, na parte final, está entre parênteses aqui, João diz: olha, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Há uma discussão aqui na bibliologia, se foi João que escreveu, se foi outro copista que acrescentou essa informação aqui, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O importante é que está também nos textos original, nos textos da língua original, está ali essa informação de que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O que nós temos aqui é exatamente um rabino. Jesus era um rabino, alguém que era tido pela sociedade judaica como o guardião da lei, e agora ele está conversando com uma mulher samaritana, ou seja, Jesus está cometendo algo que para os judeus é inadmissível. Ele está conversando com uma samaritana, com uma mulher, e isso é cerimonialmente algo inconcebível. E também de forma étnica, os judeus jamais poderiam supor que um rabino conversasse com uma mulher ainda samaritana. E João diz: olha, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou seja, há uma briga, há uma rixa. Mas por que há essa briga? Essa briga se dá por alguns fatores. Se você for ler na história dos reis,
nas crônicas dos reis de Israel, você vai ver também, ali naqueles livros do Antigo Testamento, que quando no reinado unificado, foi deixado por Davi, Salomão consolidou. Após a morte de Salomão, o reinado de Israel era um só, tinha um só regente, mas após a morte de Salomão, seu filho Roboão reina em seu lugar. E Roboão, ele tem uma mentalidade um tanto que é opressora, porque Roboão queria aumentar os impostos que na época de Salomão havia sido colocados sobre o povo. E esses impostos na época de Salomão tinham uma finalidade. A finalidade era para a construção do templo e o palácio do rei. E todas essas obras já haviam sido concluídas. E na época de Roboão, ele queria saber se aumentaria os impostos ou se deixaria os impostos ou tiraria os impostos. Era a preocupação de Roboão. Então Roboão pede conselho com os anciões daquele contexto. Os anciões dizem a Roboão que o mesmo deve tirar os impostos sobre o povo, porque não havia necessidade, não tinha propósito para aqueles impostos existirem. E o texto sagrado nos informa que Roboão não gosta desse conselho, vai tomar conselho com os jovens, e os jovens dizem: olha, aumenta os impostos. Então Roboão diz: olha, nós vamos aumentar os impostos. Se meu pai castigou vocês com vara, eu vou castigar vocês com serpentes e escorpiões. Os impostos serão aumentados. E nesse contexto já havia uma insatisfação popular naquele reinado. Havia um agitador chamado Jeroboão, que na época de Salomão havia sido exilado para o Egito, e Roboão foi repatriado após a morte de Salomão, a terra de Israel. E Roboão já havia ali seduzido 10 tribos de Israel em relação a essa questão de impostos. Então, como Jeroboão aumentou os impostos, Roboão aumentou os impostos, Jeroboão, um agitador popular, fez questão de instigar o povo. Então o povo se separou e levantou Jeroboão como rei, fazendo assim com que o reinado unificado de Israel se separasse em dois. Aquilo que nós chamamos de Reino do Norte, tendo como capital Samaria, agora rei Jeroboão. Reinado do Sul, tendo como capital Jerusalém, agora rei Roboão. Então nós vemos aqui um cisma. Aqui, a partir desse momento, historicamente, judeus e samaritanos quebraram, perderam a aliança. E Roboão, por causa da revolta, diz: olha, nenhum samaritano, nenhum israelita, nenhum do Reino do Norte poderá subir a Jerusalém para adorar. Então o que Roboão fez? Nós realmente não vamos subir a Jerusalém, nós vamos edificar um altar aqui e vamos adorar a Deus. Só que essa ideia de Roboão é uma ideia que vai perverter e colocar o povo em uma idolatria sem fim. E aqui nós vemos o primeiro cisma entre judeu e samaritano na história de Roboão. O segundo cisma que nós temos na história de judeus e samaritanos vai se dar aproximadamente no ano 722 ou 742 antes de Cristo, quando esse reino do norte fora conquistado por um rei que a Bíblia chama de Pur, e a história chama de Tiglat-Pileser III. A história diz que Tiglat-Pileser III, um dos reis da Síria, conquista Samaria, o reino do norte, e ele deporta uma boa parte da população para a Síria. E o que acontece? Ele deixa uma pequena parte e traz de vários outros lugares do pequeno império da Síria moradores para que assim habitem em Samaria. O que é que vai acontecer? Os judeus, os israelitas começam a casar-se com povos de outras nacionalidades, fazendo assim uma miscigenação. Então, para os judeus, como os israelitas, os samaritanos eram um povo miscigenado, eles eram cerimonialmente impuros. Então, para eles havia uma impureza racial, uma impureza cerimonial, uma impureza religiosa. Então, eles
eles não podiam conversar. E por fim, por volta do ano 400, quando os samaritanos no Monte Gerizim erigiram e levantaram um templo e disseram: ali nesse templo será adorado a Deus. Só que esse templo era um antro de perdição. E no ano 100 antes de Cristo, 102, 104, 105, ano 100 antes de Cristo, teve um governador chamado Nicanor João. Ele destrói aquele templo, fazendo assim com que também judeus e samaritanos entrem ainda em briga, e essa rincha perdura. E o que Jesus está fazendo aqui, conversando com essa mulher, é exatamente isso, quebrando uma rincha, uma briga histórica, dizendo: onde eu chego, a desunião acaba, a xenofobia acaba, onde eu chego, todas as picuinhas históricas acabam, porque eu vejo a necessidade dos homens. Aleluia. Jesus quebrou a barreira racial, Jesus quebrou a barreira religiosa, por fim Jesus quebrou a barreira cultural que existia entre eles. Mas é interessante que essa barreira cultural e essa barreira religiosa, facilmente nós vemos sendo quebradas, quando depois que ela diz: Senhor, tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Ela aproveita para conversar com Jesus e dizer: olha, qual é o ideal? Qual o lugar ideal para nós adorarmos? Porque os samaritanos dizem que é nesse monte, ou seja, Gerizim. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz: olha, vamos acabar com isso. Eu quero dizer a vocês que nem neste monte e nem em Jerusalém é o lugar para adorar, mas a hora vem, e já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, aleluia. Então vamos deixar de problematizar questões desnecessárias da teologia, da religião, e vamos nos unir unicamente em um centro chamado Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos deixar as picuinhas. É basicamente hoje assim, pastor, se alguém disser assim: eu sou calvinista, eu sou arminiano, arminiano não conversa com calvinista, calvinista com arminiano, isso é bobeira. Enquanto Cristo for o nosso centro e o motivo da nossa adoração, e as escrituras forem pregadas neste púlpito, a palavra de Deus se fará presente neste lugar. Besteiras devem ser quebradas, barreiras devem ser transpostas, porque Cristo é o maior, é quem reina, é o profeta soberano sobre tudo e todos. Aleluia. Glória a Deus. Nem em Jerusalém e nem em Gerizim. Vamos parar com essa bobagem. E eu quero encerrar. Último tópico. Essa conversa que Jesus está tendo com esta mulher, irmãos, tem um impacto poderoso. Por quê? Porque esse impacto não será somente na vida da mulher. É fato que houve um impacto na vida da mulher. Despertou uma fé, ela estava ciente das suas necessidades. Mas esse impacto também será na vida dos discípulos. E não somente na vida dos discípulos, mas na vida de todos moradores da região da Samaria. Porque essa mulher, quando sai e deixa o seu cântaro, aleluia, e sai de perto daquela fonte que podia saciar sua água, a sua sede momentaneamente, ela sai correndo e para contar a todos e dizer: ei, venham, eu estou diante do profeta, do Messias. Aleluia, aleluia. Olha o impacto evangelístico na vida de uma mulher. E sabe o que é interessante? Essa mulher, ela era socialmente considerada uma mulher deplorável. Havia tido 5, agora está no 6º casamento.
E o que é que está acontecendo aqui? Uma mulher que socialmente era considerada deplorável, com uma moral desgastada, agora ela chega diante de toda a sociedade dos samaritanos e diz: olha, venham conhecer o homem que me disse tudo o que eu faço e que mudou a minha vida. Venham conhecer o Messias, aleluia. Ou seja, esta mulher, ela tão impactada pela mensagem de Cristo, que ela agora quer levar esse evangelho a todos os seus compatriotas. Ou seja, a mensagem impactadora do evangelho nos leva a alcançar outras vidas. É importante nós vermos isso, que agora não importa como a sociedade a vê, o que para ela importa é que ela foi mudada, é que ela tem uma mensagem que impacta, é que ela tem uma mensagem transformadora, ela tem uma mensagem que transforma, que muda, que age na vida do mais vil pecador. É isso que importa para ela. Agora é interessante também que isso transforma a vida dos discípulos. Quando os discípulos chegam até Jesus, a mulher foi embora. A mulher já estava evangelizando toda a região da Samaria. E quando os discípulos chegam, eles imploram para que Jesus coma. Jesus chega à beira da ponte ao meio-dia. Provavelmente às 3 da tarde os discípulos retornam com a comida. E eles dizem: comem, Jesus. E Jesus não queria comer. E eles olharam e se perguntavam: alguém porventura trouxe algo para que ele comesse? Jesus olha para os discípulos e diz: olha, uma comida eu tenho, que vocês não sabem. A minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Ou seja, os discípulos ali também foram impactados, porque Jesus desde manhã estava em uma viagem longa, cansativa, sol escaldante. Jesus, tudo que precisava agora era se alimentar, era beber um pouco d'água, era se refrescar. Mas Jesus diz: olha, para mim agora eu posso abrir mão das minhas necessidades, porque está vindo aí uma caravana de samaritanos que eu salvarei agora. Então bebida, comida eu deixo para depois. Bebida e comida eu tenho toda hora, mas samaritanos sedentos e famintos e cheios de vontade para ser salvos, eu não tenho a todo momento. Então eu posso deixar comida e bebida para outro instante, para outro momento. E Jesus ainda fala para os discípulos: olhem para os campos e vede quão brancos estão. Vocês não falam que ainda faltam 4 meses para a cega? Eu porventura vos digo que os campos já estão prontos para a colheita. Aleluia. Isso é importante nessa mensagem do evangelismo, porque o que Jesus queria era que os discípulos entendessem que a necessidade do evangelismo supera necessidades que não podem ou que não são tão urgentes para aquele momento. O que Jesus queria que os discípulos entendessem, que eles poderiam abrir mão de suas necessidades momentâneas para satisfazer necessidades eternas. E sabe o que é importante? É que a região da Samaria inteira foi salva, foi alcançada pela pregação do Cristo Jesus. Eu quero encerrar, tenho 1 minuto e 20 segundos para encerrar, contando a vocês do quanto essa história me impacta. Lembro-me, filho de crente, ainda pequeno, na época do VHS, da fita cassete, meus pais gostavam muito de ouvir pregações, e eles levaram uma pregação de um pastor, acho que é saudoso, chamado Josué Orion, acho que os irmãos conhecem, um dos maiores expoentes do evangelicalismo no Brasil, um dos maiores missionários da história do Brasil moderna, pós-moderna. E ele contando uma história
sobre evangelização e a urgência de se evangelizar. Não vou saber reproduzir com toda a perfeição, mas vou reproduzir a vocês o que me lembro. Ele contando uma história a respeito do quanto a obra é urgente e do quanto nós somos passageiros aqui nessa terra. Ele contava na sua pregação e dizia que na Argentina havia uma menina por nome de Elizabeth, que bem cedo o Senhor se revelou a ela em sonho e dizia: Elizabeth, eu tenho uma obra para você. E ela acordou do sonho e foi orar e disse: Senhor, se tu tens uma obra para mim, espera eu crescer. Eu sou criança, nada posso fazer. E Elizabeth cresceu, estava na faculdade e novamente sonhou, e Deus dizia: Elizabeth, eu ainda tenho uma obra missionária para você. E ela acordou do sonho e disse: Senhor, se tu tens uma obra missionária para mim, espero me formar, casar, construir família, e eu e meu esposo iremos para a obra missionária. Os anos passaram, Elizabeth casou, teve filhos, e o Senhor novamente se apresentou a ela em sonhos e disse: Elizabeth, eu ainda tenho uma obra missionária para você. Ela acordou e fez a mesma oração: Senhor, se tu tens uma obra missionária para mim, casei, estou com filhos novos, deixa eu criá-los. E o Senhor nunca mais falou com Elizabeth. Aos 70 anos de vida, Elizabeth dorme e novamente sonha. Só que o sonho agora, ela vê uma multidão de argentinos sendo empurrados à beira de um precipício. E ela dizia: Senhor, livra esses argentinos, manda alguém salvar esses argentinos. No sonho ela dizia isso. E a voz dizia: Elizabeth, eu te chamei quando tu tinhas 9 anos de idade, e tu por todos esses tempos protelastes o meu chamado. Agora milhares de pessoas morrerão porque tu deixastes para depois o que era urgente. Ela acorda, conta o seu sonho e no dia seguinte morre. Ou seja, nós somos passageiros. A obra do Senhor é necessária, é urgente. Que você saia daqui refletindo no que Jesus disse: o campo está branco. Peguem nas mãos as foices e vão e colham as almas que Cristo reservou para a salvação. Que Deus e Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.